Ele nasceu em Morro do Ferro, distrito de Oliveira, em Minas. Quando menino, adorava ouvir a prosa dos outros. Ele cresceu, mas jamais deixou o lado menino perspicaz que sempre foi. Apenas trocou a calma silenciosa de ouvir pela magia da palavra falada e escrita. Tornou-se escritor, mestre em causos e especialista em recontar histórias repletas de elementos humanos. Seu nome é Olavo Romano, o entrevistado do programa Retratos de hoje. Olavo, é um prazer tê-lo aqui conosco na TV Horizonte, no programa Retratos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Belo texto de abertura aí, coisa bonita. Espero que esteja à sua altura. É emocionante, viu? Obrigado. Por nada. Olavo, você é um especialista, né, em causos. Aliás, é caso ou causos? Eu falo caso, mas o falado é causo, né? Sim. Eu acho que o povo fala mais causo mesmo, né? Vou te contar um causo, né? Exatamente, isso vem dessa tradição do interior. É mais oral, né? Exato. Tem algum causo, então, que possa ilustrar essa sua vida de escritor? Que você lembre, alguma história de infância que você possa lembrar que despertou em você essa vocação? Olha, eu descobri recentemente que isso está no DNA. Eu achei que estava no ambiente, em Morro do Ferro e tal, mas eu soube outro dia que o meu bisavô era um magnífico contador de história, fazia sonoplastia para trovoada, para raio, para tropel de cavalo. Eu tinha um tio, avô, tio Sebastião, assim, a grande figura da minha infância. Ele inventava as coisas na hora, ria, não havia quem ficasse sério perto dele, sabe? Então, eu acho que daí veio esse meu gosto, né? Essa sua memória de infância mais ligada aos contos, à literatura, seria essa? Eu acho que isso aí, mas é claro que também a circunstância, o lugar onde eu nasci, onde eu me criei, que era um arraial pequenininho, ainda é uma simpática vila de Minas Gerais, um distrito de Oliveira, o mais antigo e único hoje, né? Mas Morro do Ferro era um lugar que naquela época não tinha luz, não tinha telefone, as pessoas conversavam muito, contavam muita história, etc. E meu pai era dentista, as pessoas vinham tratar de dente e se encontravam na sala, porque o gabinete, como se chamava, não era consultório, era gabinete, pela influência francesa da época, as pessoas ficavam ali conversando. E quando tinha missa, não era todo domingo, porque raramente havia padre fixo no lugar, a nossa casa era do lado da igreja. Então, as pessoas ficavam ali tomando café, conversando, fazendo negócio, né? até o padre entrar. Na hora do sermão, os homens saíam e voltavam para continuar. E aquele, como é que você quer? Quanto você quer naquela égua? E como é que está a lavoura? Então, assim... Era um evento social também. Esse foi o ambiente, uma coisa muito oral, muito de coisas antigas e tal, né? Isso me insuflou muito, assim, desde... E, na verdade, sabe, Lúcio, quando eu vim para Belo Horizonte, teve um momento que eu estava trabalhando na Secretaria da Educação, eu era superintendente educacional lá e frequentemente eu era entrevistado quando havia algum problema e tal, coisa. Sim. E cheguei em Morro do Ferro, alguém falou, te vi na televisão. Quando eu chamei o pessoal, você já tinha ido embora, né? Sim. Então, eu fiquei preocupado, falei, gente, a televisão chegou aqui, agora os velhos morrem, os jovens vão embora e não se põe mais a cadeira do lado de fora, não tem aquela prosa mais. Aquele momento social. Fui para lá e comecei a recolher histórias do lugar e tal, comecei a escrever numa coisa meio
pretensiosa, achando que eu ia salvar a memória oral de Morro do Canto. Não tinha nada disso, o povo continuou contando casos, graças a Deus, mas para mim foi muito bom. E me deu início à carreira literária. Me pôs num pouquinho caminho. Antes, né, você recorda desse momento com o avô, de infância, sua família é muito numerosa, como que era a sua família nesse momento? Nós viemos a ser 15 irmãos. Aliás, minha mãe ficou grávida 20 vezes em 28 anos. Somos 15. Agora, como eu sou o segundo e eu saí relativamente cedo, eu saí para fazer o que hoje é a 5ª série, que era o ginásio antigamente. Você foi para Oliveira ou para Belo Horizonte? Fui para Oliveira, fiz o ginásio lá 4 anos, até a 8ª série de hoje, depois vim para cá. Então, essa família de 15, eu já estava longe de casa quando ela se completou, né? Mas nós sempre nos reunimos e há uma coisa muito efusiva, tem uma memória coletiva, cada um lembra alguma coisa. Então, isso é um momento muito rico, né? Está sempre assim, requentando, sempre relembrando e tal. Aliás, você me permita, e também em casa me permita, mas vou mandar um abraço. Fiquei sabendo agora, seu irmão Demóstenes Romano, que é uma pessoa que eu estimo muito e fiquei muito feliz, mais feliz ainda nessa entrevista, saber que é seu irmão. Talvez o profissional de comunicação mais competente que eu tenha conhecido. Um abraço para o Demóstenes. Olha, pois ele vai ficar feliz de ouvir, de saber disso. Com certeza. O Demóstenes está na fazenda Boi Parido hoje, lá em Oliveira, muito feliz, um lugar muito bonito, também muito acolhedor, né? É o lugar onde a gente frequentemente se reúne. Pois e você volta aí a essas origens, você está sempre na sua cidade, é uma fonte para você na sua literatura, essa volta também à origem? Olha, eu não volto tanto. É engraçado, teve um dia que a minha neta, uma das minhas netas, agora deixa eu fazer meu comercial, a Raquel, minha neta, está com 13 anos e está estrelando o próximo filme do Elvésio Raton, né? A Busca dos Diamantes e tal, um filme muito bonito. Mas ela me convidou, quando ela estava com 8 anos, para conversar com os meninos da escola dela. E quando eu cheguei lá, assim, meio fazendo de bobo, para ver se o pessoal estava assim, ligado mesmo, falei, afinal, o que eu vim fazer aqui? O que vocês querem? Aí eles disseram assim, você veio falar como é que era antigamente. Então, na verdade, eu vivo recontando mais ou menos as mesmas coisas, vivo revisitando esse tempo, essa memória, independente de quanto eu vá. É claro que eu vou, há muitos casos novos, há histórias também. Aliás, nós estamos aqui numa emissora de televisão, e você falou do Demóstenes, eu vou contar uma história acontecida lá na fazenda dele, na outra fazenda dele. O casal que cuidava lá da fazenda e tal, um dia ele chegou e estava o Zé e a Antônia meio num tendepá, como se diz, meio em pé de guerra, porque as meninas estavam ficando jovens, querendo televisão, e ele não queria, o pai não queria. E afinal se fez um acerto de dar uma velha de entrada, o Demóstenes ajudava a pagar, e eu sei que no dia que o Demóstenes foi lá, ele ia assim, fim de semana, e perguntou como é que isso, aquilo e tal, e falou assim, e a Alemanha? Era a vaca que estava para dar cria, assim, a próxima, né? Sim. Falou, a Alemanha não chega no sábado que vem, ela vai dar cria essa semana. E a televisão? A televisão está prometida para essa semana também. Então, eram os 2 eventos marcantes da semana. Na quinta-feira, chega a televisão, ligam a televisão, a família toda ali em volta, aquele ritual. E o Zé, que não queria televisão, vai para a cozinha, fica remanchando lá com o café, o cigarro, aquela coisa e tal. Mas, de repente, a Antônia fala, Zé, olha quem está aqui. O compadre, quer dizer, o Demóstenes tinha um programa de comentário político, alguma coisa. Nessa hora, ele entra na sala
E o Zé, muito educado, veio ver o compadre, recebeu o compadre na sala dele, né? E ele percebeu que aquilo era uma coisa que ia durar pouco, que era rápido. E antes que o compadre fosse embora, ele olhou fixamente para a televisão e falou assim: compadre, a Alemanha pariu. Muito bom. Deu a notícia em primeira mão, né? Com certeza. Olavo, e você, o caos é uma crônica também, né? Você acha que são estilos diferentes ou se misturam? Olha, é uma crônica, é um esquete, pode ser o embrião de uma pequena novela, né? No meu caso, por 2 vezes foi argumento para filme, curta-metragem. Eu tive assim essa experiência. Fui parar em Gramado, uma história gravada a partir de um texto meu. De um livro? Foi selecionada entre 120 do Brasil inteiro e eu acabei indo lá ver um momento assim maravilhoso. O que eu tenho sentido, Lúcio, hoje é o seguinte, é curioso, voltando a expressão dos meninos lá, você veio falar de antigamente, às vezes eu vou fazer uma conversa, contar caso e tal, chega uma pessoa mais jovem e fala: eu vim cá porque o senhor fala igualzinho meu avô, o senhor lembra meu pai, meu tio era assim. Então, essa expressão meu tio falava. Sim. Então, é como se eu representasse uma memória efetiva das pessoas. Ficasse mais perto das pessoas. Olavo, nós vamos para o nosso intervalo. Tá bom. E você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais a nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Retratos e hoje contando casos e conversando com o escritor Olavo Romano. Olavo, voltando um pouquinho, né? Você foi para Oliveira cursar aí o ginasial da época, né? Exatamente. E como que foi aí sua transição para Belo Horizonte? Olha, Morro do Ferro só tinha o grupo escolar de 4 séries, Oliveira só tinha até o ginásio, então eu vim para cá. O colégio estadual estava inaugurando o prédio novo, havia um número maior de vagas e eu vim para fazer o colégio aqui, tinha que ser escola pública. Você tinha algum parente aqui? Eu tinha uma tia, uma madrinha, que foi muito importante para mim, porque numa certa época que a família morou na roça, eu tinha ido morar na casa deles em São João del Rei. Depois, isso no 3º ano de grupo, Sim. 48. Depois, eles vieram para cá e eu fui morar na casa deles, que era um quarteirão do colégio estadual. Era uma coisa... E foi uma mudança imensa para mim, quer dizer, de sair de uma coisa, de uma vida do interior, pacata, cercado de parentes, morando na casa de parentes e tal, depois chegar e abrir, né? Com militância estudantil. Teve algum choque para você vir para Belo Horizonte? Foi um choque muito grande. Eu vou contar uma coisa aqui. Você sabe que eu tive uma doença autoimune, uma alopécia, eu perdi todo o cabelo.
Nessa entendeu? época? Nessa época, e por isso, pelo choque. Como é que eu vou fazer para chegar onde eu pretendo e tinha que trabalhar, tinha que me manter. Você estava com quantos anos? Era complicado. Olha, eu vim para cá em 50 e no final de 55, né? Eu estava com 17 anos. Meio atrasado também, porque tinha gente de 17 anos já entrando na universidade, mas é o tempo de cada um. Estava muito bom eu poder fazer isso, né? Ainda mais numa época que as oportunidades eram mais restritas, né? Na minha turma antigamente, naquela época, quem fazia ginásio era meio doutor, né? Sim. A maioria das pessoas não ia muito além, né? Com certeza. Então já era muito. Mas a gente meu pai incutiu na gente uma coisa assim muito forte, tanto que nos 15 irmãos, só o mais velho, por uma decisão forte dele, ele resolveu não estudar. E meu pai tentou seduzi-lo de todas as maneiras, estimulá-lo, ele não quis, mas 14, cada um fez um curso superior em alguma área. Porque é um valor, né? Exato, E um valor que não era tão embutido nas pessoas nessa época, né? Exatamente, não era não. Seu pai, de certa forma, teve uma visão de futuro. Papai tinha isso muito forte. Mesmo sabe? morando no interior, né, já tinha uma visão bem ampla. E você, também nesse período, foi que você começou a engajar numa militância política? Naquele tempo havia que os dominicanos tinham um trabalho muito importante lá no convento, na Serra. E o Frei Mateus Rocha tinha vindo da França, tinha feito teologia lá e tinha, assim, como se fosse uma pastoral da juventude, como se fala hoje, né? Então, havia a JEC, Juventude Estudantil Católica, e a gente tinha, assim, uma chama interna, Vaticano, então, assim, de ajudar as pessoas, de contribuir para o mundo ser melhor, de ser o sal da terra, aquela coisa toda. Era uma coisa muito forte, muito generosa, e dali para a JUC, né, que era a Juventude Universitária Católica, e da JUC criou-se a AP, Ação Popular. E nós estamos falando no período de ditadura militar. Antes ainda, antes. Eu fui da diretoria da UE, da União Estadual dos Estudantes, de 62, 63. Sim. Quer dizer, um pouquinho, eu morava na sede da UE, né? Porque o pessoal da diretoria morava lá. Então eu tinha vindo assim por exemplo, em Oliveira eu fui presidente da União Colegial de lá. Na Faculdade de Direito, eu fui diretor do jornal e acabei entrando para política estudantil assim. E, ao mesmo tempo, eu precisava trabalhar. Meu primeiro emprego foi no PDC, Partido Democrata Cristão, que era uma tentativa de ocupar um espaço entre a radicalização mais à esquerda e o conservadorismo mais impermeável, né? E tal. Então, eu comecei como boy, como estafeta, como datilógrafo, mas como eu vinha nessa militância, acabei virando presidente e fundador da Juventude Democrata Cristã, fui para o diretório municipal e estadual do PDC, até que veio depois a confusão toda, houve uma intervenção no partido, antes de extinguir os partidos. Mas assim, como foi esse momento? Você chegou a ser perseguido pela ditadura? Não fui. É engraçado, porque era uma coisa muito maluca. Eu trabalhava na polícia técnica, eu era perito criminal e era da AP. E as pessoas sabiam disso. Sim. Era uma coisa clara. Eu vendia o jornal Ação Popular para o cara do DOPS que trabalhava na Secretaria de Segurança, né? Ao mesmo tempo, quando chegou o diretor da Polícia Técnica, doutor Zaluar de Campos Henriques, naquele tempo eu estudava inglês também e tal, e ele me chamou um dia no gabinete, falou, você podia ir comigo no hotel? Chegou um técnico aqui do Ponto 4. O Ponto 4 era uma organização aí de ajuda americana, tinha o ZAID depois e tal. No período de intervenção americana na América Latina tinha esses exatamente, aparatos, né? E tinha, sim, uma coisa de ação social, de
no caso lá de assistência técnica, Sim. para modernização, fizeram algumas coisas, realmente aplicaram recursos lá, deram bolsa. Mas, afinal, fui ao Hotel Normandie e o técnico que chegava era o Dan Mitrione, que depois, assim, ficou famoso porque os tupamaros o pegaram lá. Sim. Né? E ele foi morto, virou filme de Costa Gavras e tal. Então, assim, eu fui o intérprete desse primeiro encontro, né? E a gente... Era uma coisa curiosa, porque ele tinha um gabinete no mesmo andar da gente, conversava muito e tal, mas de manhã ele ia se reunir com o pessoal aí da polícia, do DOPS, etc. Então tinha assim uma... Sim. Então a gente vivia coisas muito paradoxais. E opostas, aparentemente, e eu transitava. Eu tinha um amigo que falava assim, você pode ir onde você quiser, que não tem problema, é uma coisa engraçada. Mas você tinha, nessa época, a dimensão do que seria essa intervenção militar no Brasil? A gente não tinha isso com clareza, né? Às vezes, alguns setores falavam isso muito fortemente, a gente achava que havia exagero e tal. Agora, é gozado, é que eu sempre transitei pelas coisas todas e com uma certa liberdade, sabe? Eu acho que eu tenho uma coisa meio mercurial, vamos dizer, né? Que pode ser. Você formou-se na PUC? Eu me formei na PUC, que naquele tempo ainda era a Universidade Católica, na Faculdade Mineira de Direito. Tá. Depois desse período da ditadura, você se afastou dessa militância política? Aconteceu o seguinte, eu tive que tomar uma decisão, porque aí eu me formei em 64. Me candidatei a orador da turma, houve um empate e o diretor da faculdade falou, o seu discurso é um poema em prosa, mas não pode ser lido na formatura. Aí eu fiz um discurso num coquetel, num jantar, numa coisa assim. Sim. Bom, mas o fato é o seguinte, eu tive que me encaminhar para a vida profissional. Eu achava que eu precisava ajudar minha família, meus irmãos a se encaminharem. Era menos do que eu achava, mas eu achava que precisava. Então procurei investir na minha formação profissional, fui fazer um mestrado em administração na Fundação Getúlio Vargas. Era um momento depois de mudanças muito grandes na estrutura do Estado aqui, do governo. Você até então não tinha publicado o seu primeiro livro? Eu tinha feito uma ou outra experiência em jornal de faculdade. Em 62 eu publiquei no Diário de Minas, no Estado, assim, muito esparsamente. Aquilo me dava uma alegria que eu sabia que eu precisava fazer aquilo, né? Sim. Alguma coisa nessa área era o meu chamado, assim. Exatamente, já tinha forte, essa chama. Muito claro. Você tinha essa pretensão nesse período de se tornar um escritor reconhecido, de ter publicações, ou era um sonho muito distante? Não, eu tinha uma ideia pretensiosa de fazer um grande romance sobre a minha família, sobre Minas Gerais. E isso me travou, porque como eu nunca tinha escrito nada e eu queria começar de uma coisa muito grande, eu não fazia nada. Quando eu ia fazer 40 anos, isso já está longe, né? Eu estava fora do Brasil, estava nos Estados Unidos fazendo um curso, uma coisa muito interessante lá, com uma coisa assim de autoconhecimento, de reflexão. Sim. E eu comecei a pensar que aquilo de fazer o romance era uma armadilha, porque Garcia Marques não começou com 100 anos de solidão, Guimarães Rosa não começou com Grande Sertão Veredas. E o que eu queria era falar de Minas. Eu queria falar de Minas, e falar de Minas é contar caso. E isso foi. Eu voltei de lá com essa estratégia. Falei, eu vou começar a contar caso. E fui para Morro do Ferro, fiquei uma noite na casa do seu Geraldo Magela, da dona Geralda, com as filhas dos amigos lá. Eu tenho até hoje esse caderno, fui anotando o fim de cada caso que se contava. Sim. Sabe? Então você já foi intencionado já. Então é isso, mas aí eu já tinha a direção. Certo. Né? Isso foi 70 e pouco e tal. Aí eu fui caminhando por... Aí nasceu o escritor Olavo Romano. Pela beirada, né? Pelas bordas. Tá ótimo. Bem, nós vamos dar uma pausa no nosso bate-papo e voltamos com retratos. Daqui a pouco, não saia daí.
voltamos com o último bloco do nosso programa Retratos. E hoje estamos conversando e conhecendo um pouco mais das histórias de Olavo Romano. Olavo, então você falava no bloco anterior, né, de como que surgiu aí esse despertar de escrever os casos, né? Você foi para sua terra, Sim. sentou e começou aí as anotações. E foram essas anotações que deram origem ao seu primeiro livro? Exatamente. Mas assim, não é tão simples não, viu? Eu vou ser rápido, mas assim, depois de resolver escrever caso, de fazer uma lista dos melhores casos que eu tinha, eu vi que eu precisava de ter um método, um certo rigor para produzir. Certo. E eu fiz o propósito de sentar meia hora todo dia. Na primeira meia hora, o melhor caso que eu tinha acabou com 8 linhas. Aí, rápido. No segundo dia deu 12, no terceiro dia deu 20. E durante um ano eu escrevi diariamente, até que então comecei a publicar no Estado de Minas. Então, sim, saíram os 4. Esse primeiro... E esse livro que nós mostramos, né, o Casos de Minas, ele está na 7ª edição, né? Nós mostramos a 7ª edição, e foi então seu primeiro livro. Exatamente. Tá. Eu vou pular aqui um pouco no tempo e mostrar aqui seu livro mais recente, Eta Mineiro, Jeito de Ser. Lançado em 2007, que também deu origem a um documentário. Isso aí saiu, são 30 histórias representadas por atores e tal, e que deram origem a um DVD meio doméstico e tal, mobilizou 500 e tantas pessoas para... Qual é a essência desse livro aqui, Olavo? Hein? Qual é a essência do livro mineiro, né? O Jeito de Ser? Eta Qual Mineiro, é a essência de ser mineiro? Esse mineiro? livro, na verdade, o grupo que se propôs fazer esse trabalho escolheu entre os textos dos 4 anteriores, por critério deles, que casos iam ser dramatizados. São esses casos que estão aí. Interessante. Olavo, e você contava uma história que eu achei fabulosa, né? Da sua ligação com o Manuelzão. Sim. Manuelzão... Como que você conheceu o Manuelzão e como que foi aí esse caminhar dessa amizade? Eu convivi com o Manuelzão bem uns 15 anos. E, assim, no final, a partir de um certo ponto, ele se hospedava comigo quando vinha aqui. Nós fizemos inúmeras viagens, muitas viagens por várias regiões de Minas. Tivemos em Brasília, fomos ao Congresso Nacional e teve uma festa à noite, lá um jantar, e ele foi convidado. O Paulo, meu irmão, trabalhava lá no Ministério e aí convidou amigos e tudo mais, ficamos hospedados na casa dele e houve um jantar e uma certa hora ele falou assim: ô Mano velho, eu acho que eu vou ter que sangrar um alemão aqui. Eu falei: pô, não faz isso, pô, isso aqui é cheio de polícia, você vai fazer. O que foi? Ele falou assim: a mulher dele, uma mulher de olho gateado, pediu para passar a barba no cangote dela. E ele te chamava de Mano Velho, né? Me chamava de Mano Velho. O Pedro Bial um dia falou, né? Falou, eu dava tudo para ser tratado assim. Eu falo, isso é uma questão de tempo. Qual foi a resposta, né? 10, 15 anos de convivência, você chega a esse título, né? Bom, eu falei que você falava de Manuelzão, foi antes de nós começarmos o programa, né? Nosso bate-papo. E tem uma história que é extremamente interessante, que é sobre a cachaça, né? Pois é. Um queridíssimo amigo meu, que já foi embora para o lado de lá, o Arthur Geraldo Vicente Maria. O Arthur era meu colega no estadual, foi meu amigo a vida inteira. E me pediu que levasse o Manuelzão à casa dele da próxima vez que ele viesse. Nós fomos lá, ele deu um dinheirinho para o Manuelzão, conversou muito, tirou foto. Na hora de sair, me deu uma garrafa de Havana e falou, isso é para você tomar com ele. Toda vez que o Manuelzão chegava, assim, ô Mano velho, e nossa pinga? Eu falei, vamos devagar, que é para durar muito. E durou tanto que o Manuelzão foi embora, sobrou um restinho. Rapaz, eu fiquei com esse resto, assim, sem saber o que fazia. Se não me engano, ele faleceu em 97. Mas aí ficou, né? E eu fiquei sem saber lá, guardado. Eu ia falar, bebe essa pinga. Eu falei, não bebo. Aí um dia apareceu
o Humberto Pereira, que é um querido amigo também de tempo de colégio, e eu o convidei para almoçar lá em casa, e ele falou do Manuelzão, da viúva porcina, né, que o Manuelzão foi visitar lá em Asa Branca, e do Guimarães Rosa de Cordesburgo e tal. Eu falei, Humberto, me ajuda aqui, vamos fazer uma homenagem ao Mano Velho e beber o resto da pinga aqui. Então, foi muito emocionante, né, cumprir esse ritual com um amigo muito querido, uma pessoa... E dividiu a responsabilidade com você. Dividiu também, mas cumprir, né? Não vai sobrar pinga mais. Olavo, o que te dá mais prazer? Escrever os contos, os causos ou contar as histórias? Pois é, eu virei um contador sem querer, né? Porque eu escutava e escrevia. Depois me julgaram nisso. E eu me divirto muito. Teve uma pessoa que falou assim, você já contou esse caso mais de 1000 vezes, você ri toda vez? Falou, o dia que eu parar de achar graça, eu paro antes. Sim. Então eu me divirto, porque cada vez também você muda um pouquinho aqui, você vai fazer umas adaptações, uma grande brincadeira. Exato. Não é? Isso é muito bom. Eu acho E seu público, você percebe que são os jovens, os mais velhos, as crianças que gostam mais dessa contação de história? Eu acho que as crianças nem tanto. Eu não me proponho muito contar para criança, não. Sim. Sabe? Mas os mais velhos, certamente, os jovens que tenham uma certa convivência, uma certa familiaridade, aqueles que eu te falei, você lembra o meu avô, Sim. você lembra o meu pai. Que tem uma referência. Algum link, né, para usar. Né? Fala, e jovens, que nós estamos vivendo no mundo de tecnologias, de transformações. Você acha que precisa-se ter mais um resgate do nosso passado, das nossas tradições, principalmente falando de Minas Gerais? Você acha que está adequado ao andamento dialético, cultural? Olha, eu acho que tem aquela história, falar, se quer universal, busca o regional, busca a sua aldeia. Né? Na aldeia tem meu quintal é meu mundo, né? Exatamente, o mundo está na aldeia. Exato. Né? Então, assim, você treina o olhar, educa o olhar, educa o ouvido, educa a arte de ouvir o outro. Né? Daí, por exemplo, o sentido altamente pedagógico dos serões de antigamente, né? Quentar fogo, ouvindo uma história, ouvindo o mais velho contar como é que foi o dia, as peripécias do dia, os planos para o dia seguinte. Isso eu acho que a gente precisa treinar mais. Certamente. Olavo, tem uma frase famosa, né, de tantas vezes contada, falada, de Guimarães Rosa, que Minas são muitas. Né? O que o mineiro tem de melhor e o que você acha que o mineiro tem que poderia mudar do jeito mineiro de ser? Se é que tem alguma coisa. Olha, eu acho que tem, assim, o que se diz ladineza, né? Você sabe que é uma pessoa ladina? Não sei, confesso que não sei. O ladino, sem querer dar aula de nada, o ladino é um judeu espanhol que tinha uma gramática própria e tal, mas aproximava do português. Então, tem uma forte herança. Nós temos uma herança judaica e ladina. Mas o ladino, por ser um hábil comerciante, ele era também muito esperto. Sim. Então, essa sabedoria, né, eu acho que é uma coisa... Eu gosto do bom humor, sabe? Gosto do bom humor, gosto da sutileza aqui, né? Agora, a coisa perigosa que eu acho que tem é assim, uma esperteza, né, que passa da conta. A pseudo-esperteza. O Tancredo falava, né, que a esperteza, quando é demais, engole o dono. Né? Então, precisa tomar cuidado que a gente... Né, eu acho que precisa ter uma retidão de conduta, de caráter e tal. Olavo, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria te fazer uma última pergunta, baseado em um dos seus livros, cujo título é Um Presente para Sempre. Qual foi o presente que a vida lhe deu para sempre? Olha, primeiro o tempo. O tempo. Eu estou além do meu pai. E os amigos que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, eu estou num lucro enorme, sabe? Dou graças a Deus todo dia. E nós agradecemos muito o presente que você nos dá pela sua literatura e também agora conhecendo pessoalmente pelo seu jeito de ser. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado a você. Felicidade, viu? Até breve em qualquer lugar por aí, né? Com certeza. Obrigado.
E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo pelo Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até a próxima.